Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No programa de hoje, eu vou comentar o artigo O que é o livre mercado de Murray Rothbard. Porém, antes de começar a leitura e os comentários, eu vou fazer um aviso que agora nós estamos publicando aqui no site, na página do Instituto Rothbard no YouTube. Então esse virou um podcast oficial do Instituto Rothbard. É um prazer enorme para mim estar realizando esse projeto, um projeto que eu já tinha em mente há algum tempo e finalmente agora oficial do Instituto Rothbard. Então vocês podem seguir esse programa no YouTube, até que o YouTube permita que nós estejamos publicando nessa plataforma, né? Porque eu não tenho nenhuma preocupação com o que os censores pensam, né? Eu simplesmente vou dizer o que eu penso. E se eles não gostarem, eles têm todo o direito de tirarem o programa e o nosso canal da plataforma, ou pelo menos mandarem aqueles avisos que eu vou começar a postar em outros canais. Eu tenho meu canal pessoal aqui no YouTube também. Se esse programa ficar perigoso para o nosso canal, a existência e a permanência do nosso canal, eu peço vocês que se inscrevam no meu canal pessoal também. Eu vou botar na descrição desse vídeo aqui, e também procurem pelas plataformas competidoras de competição do YouTube, né? Eu estou publicando os vídeos no Rumble e no Library. O Library é o meu predileto, é o que eu mais gosto. Ele tem muitas pessoas têm dificuldades técnicas, não só para acessar, como para também reclamam que os vídeos às vezes travam por lá. A tecnologia está no começo ainda, mas já é o que eu mais uso para assistir vídeos. Eu uso mais o Library do que o YouTube. Tem lá pessoas que eu sigo diariamente, como os vídeos do Peter Turguniev, lá do Visão Libertária, do Ancapsu, e também os que eu mais gosto aí, o Gerald Celente, que para mim é o melhor Anchor News, né, o melhor âncora de notícias da internet, e o Ron Paul. Ron Paul, o maior comentador do dia a dia aí com seu programa Ron Paul Liberty Report. Se você tem o domínio da língua inglesa, né? Siga o Ron Paul e siga o Gerald Celente também, são maravilhosos. Eles estão no Library também, eu assisto muito lá. Então, e o Library é uma plataforma que ela não só ela monetiza, ela beneficia os produtores de conteúdo, mas os consumidores de conteúdo também. Eu até começar a fazer essa série, então, seja, até a semana passada, praticamente, eu estava só como consumidor de vídeos, e em aproximadamente 1 ou 2 meses eu vendo, não muitos, mas alguns vídeos diariamente, né? Uns 2 ou 3 vídeos por dia. Eu ganhei $10 só de fazer isso. O YouTube, eu deixo a minha televisão, às vezes, deixava, né, minha televisão às vezes ligada e passando música, ou um vídeo atrás do outro, às vezes eu lendo ou fazendo alguma outra atividade, deixar os vídeos rolando ali. Nunca ganhei nada, e essa plataforma me remunerou já só por assistir. Então, vale muito a pena vocês conhecerem, vocês que têm vontade de conhecer, de conhecer a concorrência do YouTube e estarem preparados pro inevitável, né? Que é que o YouTube, se continuar nessa toada aí de limitar a livre expressão, muito provavelmente todos nós seremos banidos, né? Ou pelo menos os conteúdos que vocês procuram. Se você chegou no meu canal é porque você procura um conteúdo de libertarianismo, de escola austríaca de economia, e também um comentário sem pressão, não tem ninguém me pressionando, eu não tenho ninguém me financiando para falar, não tenho ninguém me pedindo para falar ou não falar alguma coisa, eu não tenho pressão social. Quem quiser ser meu amigo que seja, eu sou assim, eu penso essas coisas, essas são as minhas ideias. Quem não quiser, tudo bem, eu sei enfrentar a vida. A gente veio a esse mundo sozinho, né? Eu tenho minha família, graças a Deus, que me dá apoio, suporte, mas a gente se basta, né? Então eu enfrento tudo. Se alguém não gostar, tudo bem, não é obrigado a gostar do que eu falo. Se alguém achar muito ruim a ponto de não querer ser meu amigo, paciência, a amizade
só vale se é voluntária mesmo, se você não gosta das minhas ideias a esse ponto e baliza suas amizades assim, então que seja, que se vá, não tem problema algum, você é livre, graças a Deus que você fez isso, é melhor um ex-amigo sincero do que amigos falsos. Então, mais ou menos isso. Sigam o Library. Para quem escuta, para quem gosta de escutar, como esses vídeos têm um formato mais longo, eu, por exemplo, eu gosto muito de escutar podcasts, então se você gosta de escutar podcasts, eu estou em várias plataformas também, no Spotify, no Google Podcasts, eu não tenho ainda no Apple. Eles pediram muitas coisas ali, para mim ainda eu estou engatinhando, eu não sei direito os requisitos ali pareceram um pouco acima. Eu não tô afim de instalar o iTunes no meu computador também, né? Eu prezo pela minha privacidade, né? Claro, não muito, porque eu tô aqui agora expondo minhas ideias, mas pelo menos não que invadam o meu computador da maneira que eles bem quiserem. Então a Apple é uma empresa, a Apple, Google, Microsoft, todos esses são empresas que não respeitam os clientes, né? Bom, mas não é esse o assunto desse artigo, e eu vou já, sem mais delongas, passar a leitura do artigo. Espero que vocês gostem, e vou comentar sempre que achar necessário. Então, vou começar aqui a leitura. Bom, para quem não sabe, primeiro deixa eu comentar aqui, o Murray Rothbard é o homenageado do nosso instituto, né? Ele é o grande responsável pela existência do libertarianismo moderno. Ele que fundou também o Instituto Mises Institute, lá do Alabama, dos Estados Unidos, e que foi o nosso exemplo para fundarmos o Instituto Mises Brasil há mais de uma década atrás, e por percalços do destino, aí acabamos tendo que mudar o nome do Instituto para Instituto Rothbard. O trabalho, então, que nós começamos ali, fundamos, continua sendo feito aqui, esse é o mesmo Instituto, nós apenas mudamos o nome. O que quer que tenha, que exista por aí com o nome de Instituto Mises Brasil, saibam que o Instituto Mises Brasil, ele mudou de nome, ele chama Instituto Rothbard. Se tiver alguém usando esse nome é porque é um charlatão querendo explorar vocês. Não tem a nossa anuência, não tem o nosso acordo, eles não são os verdadeiros representantes da escola austríaca, muito menos do libertarianismo. Vou agora, desculpem. E o Murray Rothbard, bom, é o maior libertário, né, que já existiu, na minha opinião. É um teórico maravilhoso. Escreveu tanto que acho que nem ele. Não, ele lia muito rápido e muito. Com certeza ele conseguiria ler todo o seu trabalho, mas é muito difícil encontrar alguém aí no mundo que tenha lido tudo que o Rothbard escreveu. Tanto é que até hoje são lançados livros, né, do Rothbard, porque são encontrados manuscritos e ele tinha muita coisa ainda a escrever, né? Ou rascunhos. Então é um grande produtor, é um dos maiores pensadores da história mundial, né? E por isso o homenageado do nosso instituto, o grande Murray Rothbard. Então eu vou passar a leitura. O livre mercado é um termo conciso para um arranjo de trocas que ocorrem na sociedade. Cada troca acontece com um acordo voluntário entre duas pessoas ou entre grupos de pessoas representados por agentes. Esses dois indivíduos, ou agentes, trocam dois bens econômicos, tanto commodities tangíveis quanto serviços não tangíveis. Assim, quando eu compro um jornal de um jornaleiro por 50 centavos, o jornaleiro e eu trocamos duas commodities. Eu entrego 50 centavos ao jornaleiro e ele me entrega o jornal. Ou, se eu trabalho para uma corporação, eu troco meus serviços trabalhistas de uma maneira mutuamente combinada por um salário monetário. Aqui, a corporação é representada por um gerente, um agente, com uma autoridade de contratar. Sim, esse artigo é muito importante porque ele vai dar uma ilustrada naquilo que
Nós libertários já sabemos, mas se você não é libertário, está chegando nesse vídeo para entender o que é livre mercado, é muito importante que essa definição seja feita, né, do que é o livre mercado. Existe muita confusão, livre mercado ou capitalismo, são termos que são vilipendiados diariamente. Muitos falam que o Brasil é livre mercado, ou que na China há um livre mercado, ou nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o bastião do livre mercado. Nada mais separado da realidade, né? A gente sabe que não existe o dado livre mercado, a não sem algumas relações mais informais no mercado, mas mesmo elas têm sempre alguma interferência do Estado, que é terrível, por exemplo, no dinheiro, ou em regulações, ou em proibições, leis, algumas coisas terríveis que o Estado faz, e não deixam que as trocas sejam 100% voluntárias. E bom frisar aqui, eu acho que o Rothbard, eu não sei, não me lembro agora, eu acabei de ler o artigo, mas eu não me lembro se ele fala se é só entre adultos. Sim, a gente sempre coloca adultos, né? Adultos responsáveis, pessoas que têm discernimento e uso da razão suficiente para serem considerados plenos dos seus direitos. Pode ser adulto, pode ser um adolescente, dificilmente uma criança terá esse discernimento, mas não sei, talvez possa acontecer de uma criança ser super evoluída, mas o normal é que as crianças não tenham discernimento suficiente para serem considerados indivíduos capazes e responsáveis por si próprios. Por isso eles não podem ser agentes assim do mercado, né? Eles têm que ter freios e menos direitos, né, do que os adultos, né? Mas o de propriedade continua sendo válido, mesmo que ele não possa exercer plenamente, né? Isso é um tema para outro artigo, mas eu achei bom colocar aqui porque muitas pessoas falam, mas o jornaleiro, e se for uma criança querendo trocar um doce por alguma coisa, um favor sexual? Não, isso não entra aqui, não, só um parênteses que eu estou fazendo, mas é muito importante colocar que não entra aqui. O livre mercado, ele é livre para todos os indivíduos adultos, responsáveis, capazes. Incapazes, não. E sim, o que ele vai continuar nessa mesma linha aqui, então eu não vou comentar por enquanto. Ambas as partes empreendem a troca porque cada parte espera ganhar com ela. Também, cada parte irá repetir a troca da próxima vez, ou se recusará, porque sua expectativa se provou correta ou incorreta no passado recente. Comércio ou troca ocorrem precisamente porque ambas as partes se beneficiam. Se elas não esperassem obter ganhos, não concordariam em se envolver na troca. Todas as trocas voluntárias só ocorrem porque ambas as partes se beneficiam dela. Podem estar iludidas nessa esperança do benefício ou não. O ponto é que, dadas as informações e expectativas de cada parte, a troca só ocorre com o benefício das duas. Pode ser que, por exemplo, eu esteja comprando um aparelho de ginástica, por exemplo, que eu espero me beneficiar muito daquele aparelho. O sujeito que está me vendendo, ele também espera que eu me beneficie muito do aparelho, ele me vende o aparelho, eu compro o aparelho e no final das contas eu acabo não usando esse aparelho, ou seja, eu não tirei nada desse aparelho, eu troquei meu dinheiro por um aparelho ali que para mim foi inútil, não me fez bem nenhum, porque eu não usei, então acabou sendo uma compra que fez mal no final pro meu jogo de somas aí, de princípios, de valores. Eu acabei não usando e perdi. Mas no momento da troca eu estava esperando me beneficiar e ter realmente mais. Eu dava mais valor ao aparelho de ginástica do que ao meu dinheiro. Naquele momento, para mim, era mais importante ter o aparelho de ginástica do que aquele dinheiro. Então, por isso, mesmo que a troca no final não se confirme como benéfica para mim, ela no momento da troca foi.
Então as informações são limitadas sempre, né, de todos nós, mas e por isso nós cometemos erros, sim, e é muito melhor que esse erro seja feito por indivíduos, individualmente, cada um tomando as responsabilidades das suas escolhas para si, e sofrendo as consequências dessas decisões incorretas, do que simplesmente deixar na mão de um parasita público, de um político decidindo por toda a sociedade, por pessoas que ele sequer conhece o que seria melhor ou não para elas. Então eu vou continuar a leitura aqui. Esse simples raciocínio refuta o argumento contra o livre comércio típico do período mercantilista, ocorrido na Europa entre os séculos XVI e XVIII, e explicado de maneira clássica pelo famoso ensaísta francês do século XVI, Montaigne. Os mercantilistas argumentavam que, em qualquer comércio, uma parte só pode se beneficiar às custas da outra, que, em cada transação, há um vencedor e um perdedor, um explorador e um explorado. Podemos imediatamente ver a falácia deste, ainda popular ponto de vista. A vontade e até mesmo a ânsia de fazer trocas significa que ambas as partes se beneficiam. No jargão da moderna teoria dos jogos, uma troca é uma situação de vencedor-vencedor, um jogo de soma positiva ao invés de soma zero, soma negativa. Nós temos um artigo muito legal chamado Não é um jogo de soma zero, é um livreto, na verdade, publicado pelo Mises Institute, a gente publicou em forma de artigo, muito bacana de se ler para entender isso, né? E realmente a gente sempre enfrenta essa falácia de que o mercado, nas trocas, sempre um se beneficia do outro. Um ganha, um perde, né? Não, como eu já expliquei, mesmo que você no longo prazo você perca, no momento da troca você ganha, você está ganhando. Você pode ter expectativas erradas e tomar decisões erradas, mas naquele momento você está ganhando. Então, no momento da troca é sempre positivo para ambas as partes. A pessoa que vendeu ficou com o dinheiro ou o que quer que ela pegou em troca da mercadoria dela, a pessoa que comprou trocou o dinheiro dela, que já é uma troca, foi obtido através de trocas, né, também voluntárias, espero, e ficou com o produto que era o que ela queria. Acho que Rothbard segue aqui. Como é possível que as duas partes se beneficiem de uma troca? Cada parte valoriza os dois bens ou serviços de maneira diferente, e essa diferença arruma o cenário para uma troca. Eu, por exemplo, estou caminhando com dinheiro no bolso, mas sem jornal algum. O jornaleiro, por outro lado, tem vários jornais, mas está ansioso para conseguir dinheiro. E assim, ao nos encontrarmos, fazemos um acordo. É engraçado a gente notar nesse artigo aqui, não apenas nesse trecho aqui, alguns outros trechos também, a diferença da cultura, né, como as coisas mudam. Até bem pouco tempo atrás, esse exemplo do jornaleiro faria todo sentido para toda a sociedade. Todos sempre consumiram jornais e tinha os jornaleiros na rua, tinha as bancas de jornais, e hoje cada vez menos, né, nós vemos essa cena é uma cena cada vez menos comum, né? Hoje são raras as pessoas que leem o jornal físico, né? Que adquirem o jornal para ler as notícias. Hoje todo mundo lê tudo na internet, as coisas mudaram, né? Mas aqui ele ilustra muito bem, com o exemplo do dia a dia, um exemplo como eu dei, né? Um pouco mais complexo, o dele é muito mais simples aqui, é de uma troca voluntária. Então eu vou seguir. Dois fatores determinam os termos de qualquer acordo: o quanto cada participante valoriza cada bem em questão e a habilidade de barganha de cada participante. Quantos centavos serão trocados por um jornal ou quantas figurinhas de beisebol com a foto de Mickey Mantle serão trocadas por uma de Baby Ruth? Depende de todos os participantes do mercado de jornais ou do mercado de figurinhas de beisebol. Enquanto cada um valora as figurinhas em comparação aos outros bens que ele poderia comprar. Esses termos de troca, chamados de preços, entre parênteses,
de jornais em termos de dinheiro ou de figurinhas de Baby Ruth em termos das de Mickey Mantle. São, em última, fecha parênteses, são, em última instância, determinados pela quantidade de jornais ou de figurinhas de beisebol que estão disponíveis no mercado em relação a quão favoravelmente os compradores avaliam estes bens, encurtando pela interação da oferta deles com a demanda por eles. O exemplo que ele usa aqui, Baby Ruth e Mickey Mantle eram dois jogadores de beisebol, né? Baby Ruth, eu acho que é o mais famoso até hoje, é como se fosse o Pelé do beisebol. O Mickey Mantle, como eu não gosto de beisebol, não sou americano, não cresci nessa cultura, não sei nem quem é. Mas é um jogador de beisebol. Então aqui a gente pode trocar esse exemplo, sei lá, pelo Baby Ruth a gente troca pelo Pelé e Mickey Mantle a gente troca pelo Mirandinha, talvez. Então aí você vê, dá para ter uma ideia do que é que o Rothbard está falando aqui. Então, é isso, perfeito aqui. Cada um valora de maneira diferente a valoração. O valor não é objetivo, não existe valor objetivo, não existe valor intrínseco. Então, por exemplo, nem o dinheiro, nem o Bitcoin, nem o ouro, nem maçãs, nem bananas, nem figurinhas, nem jornais têm valor fixo ou intrínseco, né? Não existe. O valor é sempre subjetivo. Então, e ele vai depender para a formação do preço dele, a valoração média aí do mercado, das pessoas interessadas por esses produtos. Quanto você está disposto a pagar num jornal e quantas pessoas querem um jornal, quanto custa para fazer um jornal, quanto as pessoas estão dispostas a vender o jornal. Existem os custos também, né, de produção, obviamente, que se o que eu quiser, se eu quiser pagar R$0 por, né, o jornal hoje já não é mais um exemplo tão bom, mas se eu quiser pagar R$0 por uma caneta, por exemplo, eu acho que dificilmente, por mais que tenha 1 milhão de pessoas querendo comprar a caneta, eu acredito que todos gostariam, né, de comprar uma caneta por R$0, não vai haver ninguém fornecendo a caneta a R$0, porque vai dar prejuízo para quem fizer, né? Então, a não ser que seja, obviamente, canetas promocionais aí com propagandas, mas dificilmente haverá alguém disposto a fornecer a caneta por R$0. Alguém pagou, né, essa caneta de propaganda, né? Então não. Então, claro, depende da valoração do mercado, depende de ambas as partes, obviamente também, né? Então, quantas figurinhas estão dispostas de cada jogador, por exemplo, do Pelé e do Mirandinha, quantas figurinhas tem do Pelé, quantas tem do Mirandinha, quanto as pessoas gostam mais do Pelé do que do Mirandinha. Então você vê, aí você começa a ter uma ideia desse conceito de valor subjetivo, né? Vou continuar a leitura. Dada a oferta de um bem, um aumento de seu valor na mente dos compradores vai aumentar a demanda por esse bem. Mais dinheiro será ofertado por ele, e seu preço subirá. O reverso vai ocorrer se o valor, e portanto a demanda do bem, cair. Por outro lado, dada a avaliação do comprador, ou demanda pelo bem, se a oferta aumentar, cada unidade da oferta, cada figurinha de beisebol ou pedaço de pão, terá seu valor diminuído, e portanto o preço do bem cairá. O reverso vai ocorrer se a oferta do bem diminuir. Portanto, aqui o valor que ele fala não é o preço, né, a valoração. Então, se as pessoas aumentarem o valor delas por certo produto, então eles vão aumentar o valor, o dinheiro, ou o tanto que eles estão dispostos a abrir mão para ter aquele produto. Então, se, por exemplo, se a banana, a pessoa quer uma banana e muitas pessoas querem uma banana, aquela banana vai subir de preço. Antes eu trocava uma banana por uma maçã, e agora que, como todo mundo aumentou a valoração, a gente está disposto a dar 2, 5, 10 maçãs por uma banana. E o mesmo acontece se diminuir o valor, né, e a demanda pelo bem, né, pela banana, por exemplo. A banana estava sendo vendida a 10 maçãs e
ninguém mais quer banana, poucas pessoas querem banana, elas não estão dispostas a abrir muito dos bens dela para trocar por uma banana, então hoje uma banana vale meia maçã, ou só um caroço da maçã. Então, isso pode acontecer, né? E acontece dia a dia, os consumidores são reis no mercado, né? E são eles que decidem e acabam definindo, é a demanda que define não só o preço, como a oferta, né, do produto. Então, sim, vou continuar aqui. Então. O mercado, portanto, não é simplesmente um arranjo, mas sim uma rede de trocas altamente complexa e interativa. Nas sociedades primitivas, as trocas eram todas do tipo escambo ou trocas diretas. Duas pessoas trocavam dois bens diretamente usáveis, tipo cavalos por vacas ou Mickey Mantles por Babe Ruth. Mas, à medida que a sociedade foi se desenvolvendo, um processo passo a passo de benefícios mútuos criou uma situação na qual uma ou duas commodities extensamente usadas e valorizadas foram escolhidas no mercado como um meio de troca indireta. Esse dinheiro commodity, geralmente, mas não sempre, o ouro e a prata, foi então demandado não apenas por seu valor em si, mas também para facilitar uma nova troca por outra commodity desejada. É muito mais fácil pagar siderúrgicos não em barras de aço, mas em dinheiro, com o qual eles podem então comprar o que desejarem. Eles estão dispostos a aceitar dinheiro porque eles sabem, por experiência e discernimento, que todos os outros na sociedade irão aceitar aquele dinheiro como pagamento. É muito interessante que a gente vê aqui, então, o Murray Rothbard aqui, ele coloca aqui, é uma lição de economia esse artigo inteiro, né? Rothbard é genial, sempre que ele escreve é um prazer ler e é sempre um aprendizado, mesmo que você já tenha lido algumas vezes, sempre um aprendizado reler, né? Então, aqui ele coloca já o conceito de dinheiro como ele como um facilitador das trocas. O dinheiro não é uma na história ele foi por uma maior parte do tempo ele foi definido como o ouro e a prata, né? Esses que eram o dinheiro, né? Às vezes acompanhado por cobre, bronze e outros metais, né? Mas ele foi o dinheiro pela maior parte do tempo na história, pelo menos da história que a gente conhece, né? E sim, foi o sal já, foi conchas, tiveram muitos outros, muitas outras commodities escolhidas como dinheiro, né? Hoje nós vemos aí alguns chamam de uma evolução do ouro. Eu continuo achando que o ouro e a prata são o dinheiro mais dinheiro de Deus, né? Foi isso que eles são o verdadeiro dinheiro, né? Porque eles foram escolhidos durante milênios na sociedade, livremente as pessoas e nações escolheram ouro, e a experiência do dinheiro sem lastro, lastrado em papel, e na verdade não é esse o lastro do real, né? O real, o dólar, as moedas fiduciárias, né? Sem lastro estatais, todas elas têm o seu valor, né? No curso, na lei de curso forçado da moeda. Então, para mim isso é uma atrocidade que causa um desequilíbrio e destruição econômica, porque as pessoas, se deixadas livremente, jamais escolheriam o dinheiro na mão de qualquer que seja o ministro da Economia ou o diretor do Banco Central, o presidente do Banco Central, jamais deixariam o presidente da República, políticos, burocratas, funcionários públicos. Jamais escolheríamos um dinheiro que fosse controlado por estas pessoas. Ou por qualquer um, na verdade, né? Como o ouro e a prata não tem um controle único, tiveram sim. Claro, o governo se arvorou o direito de controlar o dinheiro, sempre, a cunhagem do ouro e da prata. E isso hoje, a evolução, por isso que dá para concordar um pouco sim com o pessoal que fala que a evolução do dinheiro, do ouro e da prata é o Bitcoin,
e outras moedas, criptomoedas como a Nano, ou outras que estão aí surgindo, a gente não sabe o que virá no futuro, né? E o que o mercado vai escolher no futuro. Hoje é o Bitcoin, é o rei das moedas, criptomoedas, né, de criptografia, mas amanhã a gente não sabe. E o Bitcoin tem o problema de não ser o seu uso para o dia a dia não ser factível, né, devido a altas taxas e demora nas confirmações de transações. Já a moeda Nano, ela tem confirmação imediata, né? Então ela é uma moeda instantânea e não tem taxa alguma, é zero de taxa, então você pode mandar 1 centavo para o seu amigo se quiser doar, tanto ouro, ouro eu aceito, mas meio difícil, mas se quiser doar para o canal aqui, você pode doar 1 centavo se quiser em Nano, já em Bitcoin, que eu aceito também, mas será bastante difícil fazer uma doação desses valores, né? Então, um copo de café, por exemplo, você vai pagar 15 dólares, 15 reais para fazer uma transação, já foi mais do que o que você queria usar. Mas tudo bem, pode ser que seja o Bitcoin e o Nano, uma moeda com características similares, porque o Bitcoin ficaria como sendo uma reserva de valores maiores, para fazer transações maiores, e a outra moeda, como a Nano, como transações mais do dia a dia, né? Você troca um pouco do seu Bitcoin por nanos e usa no dia a dia para comprar o seu almoço, o seu café da manhã, um pacote de cigarro, o que quer que você queira. Esse é um tema que o Rothbard não aborda aqui nesse artigo, mas eu achei interessante abordar. Ele tem não só artigos, como um belíssimo de um livro que eu recomendo todos lerem, O que o governo fez com o nosso dinheiro, que é ler aquele artigo para você entender o que eu estou falando sobre o dinheiro, né? Não se iludam, o dinheiro estatal é uma farsa. Mas então ele mostra que como é mais fácil você trocar, como eu estava usando no exemplo anterior, em vez de trocar bananas por maçãs, vamos supor, quanto você está trocando uma banana por uma maçã, é capaz da troca ser feita manualmente, mas quando você começa a trocar volumes maiores de bananas e maçãs, ou quando você quer trocar, por exemplo, as suas maçãs por um veículo, por um carro, você vai ter que ir com um caminhão para trocar e vai saber se o dono do veículo quer um caminhão de maçãs. Então, o dinheiro ele vem para facilitar, né? É um bem muito importante da sociedade, uma criação aí dos homens muito, muito interessante para a sociedade que facilitou todas essas trocas, né? Então você pode, em vez de trocar o seu caminhão de maçã por um carro, até achar alguém que queira trocar um caminhão de maçã por um carro, você encontra alguém querendo um caminhão de maçãs, um supermercado, um produtor de sucos, e aí você troca dinheiro com os seus maçãs por dinheiro com esse produtor e pega o seu dinheiro e troca pelo carro depois. Eu vou seguir. O mercado, essa moderna e quase infinita rede de trocas, se torna possível pelo uso do dinheiro. Cada pessoa empenha-se em uma especialização ou uma divisão do trabalho, produzindo aquilo que ela faz melhor. A produção começa com os recursos naturais e daí advém várias formas de máquinas e bens de capital, até que, finalmente, bens são vendidos ao consumidor. Em cada estágio da produção, desde os recursos naturais até os bens de consumo, dinheiro é voluntariamente trocado por bens de capital, trabalho e recursos terrestres. A cada passo, os termos de trocas ou preços são determinados pelas interações voluntárias entre ofertantes e demandantes. Esse mercado é livre porque as escolhas a cada passo são feitas livre e voluntariamente. Sim, o Rothbard está falando o que é o livre mercado, ok? Não necessariamente o que nós temos hoje. Sim, hoje as pessoas trocam o que elas querem voluntariamente por dinheiro, mas com certeza, como eu falei anteriormente, o dinheiro que é usado não é escolhido voluntariamente. A forma, o meio do dinheiro monetário que é usado, o dinheiro, não é escolhido voluntariamente. As pessoas não têm essa opção de escolha
estamos esperando aí que caduque, que venha a se tornar obsoleta ou impraticável a lei do curso forçado das moedas, para que a gente possa verdadeiramente escolher as moedas. Infelizmente, usar o ouro e a prata hoje é um pouco difícil, porque os governos estão dominando o mundo. Existe um estado, vivemos num estado policial, e a liberdade é muito pequena de circulação de bens, né? Então, fazer transações com ouro e prata ou se proteger do estado com ouro e a prata é muito difícil e acabam se tornando moedas não tão eficientes como as criptomoedas, tá? Então hoje, se você quiser um dinheiro de verdade, você já pode escolher. Você pode comprar Bitcoin e outras criptomoedas, mas se você quiser usar o ouro e a prata, não será num livre mercado. Existe dá para fazer, mas não é tão fácil e tão aberto quanto as criptomoedas. O livre mercado e o sistema de preços fazem com que bens de todo o mundo estejam disponíveis para o consumidor. O livre mercado também dá maior liberdade de ação possível aos empreendedores, que arriscam capital para alocar recursos de maneira a satisfazer os desejos futuros da massa de consumidores da maneira mais eficiente possível. Poupança e investimento podem então desenvolver bens de capital e aumentar a produtividade e os salários dos trabalhadores, aumentando assim seu padrão de vida. O mercado livre e competitivo também recompensa e estimula a inovação tecnológica, o que permite ao inovador ter uma pequena vantagem na corrida para satisfazer os desejos do consumidor de maneiras novas e criativas. É muito interessante. São temas bem legais para se desenvolver, a poupança, os investimentos e como elas desenvolvem os bens de capital e aumentam a nossa produtividade. Muitas pessoas não entendem o poder da poupança para o desenvolvimento econômico, né? Mas é facilmente explicável. Eu acho que é o Hans Hermann Hoppe que tem um exemplo da cesta, da rede de pescas, né? Acho que mais economistas usaram também, não me lembro agora exatamente, mas um exemplo da rede de pescas. Você vive numa sociedade onde tem pescadores e a única maneira de pescar é com a vara ou com lanças, né? E as pessoas têm que pescar todos os dias para que elas tenham o peixe suficiente para comer. Então, se uma ficar parada ali de dia tentando bolar uma maneira de melhorar, né, de melhorar a produtividade, ela vai morrer de fome. Então, para isso nós temos a poupança. Então, vamos supor, aí você faz um esforço sobre-humano para ter mais peixes, poder guardar peixes para amanhã e depois de amanhã. Então você vai, um dia você se mata de trabalhar, poupa, não come todo o seu peixe, talvez coma menos peixe, né? Você poupa os seus peixes e fica ali, vai lá e tece uma rede. Você pega as linhas, os fios e faz as cordas para fazer a rede. E depois de 3 dias você passou por um grande perrengue, você passou fome nesses dias, mas depois de alguns dias, você tem uma rede e você vai pescar. Você pesca, ao invés de pescar 3 peixes no dia, você pesca 40 peixes. Ou um aumento de produtividade exponencial gigantesco, né? Então, isso explica um pouco, né, o que seria a poupança. Você tem que poupar para ter recursos para investir, para ter tempo para investir em melhoras do seu desempenho, da sua produtividade, né? E isso é o que levou a todos os aumentos na nossa qualidade de vida. Interessantíssimo. Tem artigos que lidam sobre esse tema específico, né? Eu com certeza vou acabar lendo vários deles, né? Então, e a inovação tecnológica, eu falei tudo. Não apenas, continuando a leitura, não apenas o investimento é encorajado, mas talvez mais importante, o sistema de preços e os incentivos de lucros e prejuízos do mercado
conduzem o investimento e a produção ao caminho certo. Essa intrincada rede pode se engrenar e equilibrar todos os mercados de tal forma que não haja repentinas, imprevistas e inexplicáveis escassezes e excessos em qualquer ponto do sistema produtivo. Isso é num livre mercado, novamente o artigo é o que é o livre mercado, não é o mercado que nós temos hoje, completamente regulado pelo Estado, inclusive nos seus preços, como eu já citei, o dinheiro, os juros e tudo mais, né, com impostos e subsídios, tudo isso distorce o mercado, mas aqui Rothbard fala bem que realmente o mercado livre ele é muito mais equilibrado do que o mercado não livre, né? O mercado socializado, estatizado que nós temos hoje, né? Com grande influência do criminoso, o bandido estacionário, o Estado, né? E esse é o que isso é o que ele está tentando dizer aqui, o que ele está dizendo aqui. E sim, o lucros e prejuízos, o sistema de lucros e prejuízos é o que diferencia o livre mercado, os que lucrarem, os que fizerem as escolhas corretas vão prosperar, e os que fizerem as escolhas erradas, que não sejam do gosto do mercado, vão perder. Então, não quer dizer que você não pode ganhar e depois perder, e perder e depois ganhar. Não estou dando uma de Dilma aqui, mas é isso. Quando você tem os incentivos para acertar, você vai buscar sempre atender os consumidores, saber do que eles estão precisando, qual o melhor jeito de atender a demanda, e as pessoas que acertarem devem ser justamente premiadas, e as que errarem merecem também sofrer. E é isso que faz com que a gente tente acertar, porque se você tem uma rede de segurança, você pode agir responsavelmente, e isso pode trazer malefícios ao invés de benefícios para a sociedade, para o mercado como um todo. Então, é importante ter erros em sucesso, assim como na nossa vida, é importante ter não só alegrias, mas o que seria do bom se não existisse o mal, ou do bem se não existisse o mal, ou do bom se não existisse o ruim. Só porque existe o ruim, existe o feio, que o belo é tão valorizado, né? A gente dá tanto valor. Só porque existem as tristezas que a felicidade é tão gostosa, né? Se só tivesse felicidade, a gente não daria nenhum valor para ela e não buscaria ela. Provavelmente, não sei. Eu vou continuar a leitura. Mas as trocas não são necessariamente livres. Muitas são coercivas. Se um assaltante ameaça você com seu dinheiro ou a sua vida, seu pagamento para ele será coercivo e não voluntário. E ele vai se beneficiar às suas custas. É o roubo, e não o livre mercado, que na verdade segue o modelo mercantilista. O assaltante se beneficia às custas de quem foi coagido. Exploração ocorre não no livre mercado, mas sim onde o agente coercivo explora a vítima. No longo prazo, coerção é um jogo de soma negativa que leva a uma diminuição da produção, da poupança e do investimento, a um esgotamento do estoque de capital e a uma redução da produtividade e do padrão de vida de todos, talvez até mesmo dos próprios agentes coercivos. Sim, é interessante esse ponto, porque leva a gente a se colocar, às vezes, na figura de um agente coercivo, que, por exemplo, um membro do Estado que só lucra com isso, ele não perde, né? Ele ganha muito. Ele provavelmente, se ele tivesse na iniciativa privada, ou um parasita eleito ou não, ele estaria com uma condição muito pior. Então, mas o livre mercado é melhor para todo mundo? Não necessariamente é melhor para todo mundo. Mas o que o que Rothbard chama atenção aqui no final desse parágrafo é que talvez até mesmo dos próprios agentes coercivos seja pior. E sim, eu acredito nisso. Por exemplo,
a gente pensar num agente coercivo monopolista que vive às custas do seu povo há décadas, que seriam os ditadores de Cuba, né? O Fidel Castro e o seu irmão agora, sua família, seus amigos. Ele mostraram a casa dele e, e algumas coisas, a vida que ele tem em Cuba. Aquilo lá é, qualquer americano milionário ou bilionário tem uma vida muito melhor do que aquela, né? Com muito mais opções de lazer, de diversão, de tudo, né? De compras e tudo isso. E ele ali vivendo há décadas, explorando, deixando seu povo na miséria, realmente fazendo o seu povo de escravo, vivendo numa casa ali que você vê os móveis, você vê a decoração, você vê uh, a construção em si. Tudo bem, pode não ser a única casa dele, pode ser que ele tenha bilhões, e tem, né? Isso é sabido, tem bilhões em contas em paraísos. Não, paraísos fiscais, mas lugares que aceitam suas contas. E ter aqui aquela qualidade de vida. Então a gente. Eu chego à conclusão de que seria muito melhor para a família Castro se eles fossem não tão maléficos para o seu povo, né? Deixassem um livre mercado realmente existir na ilha, do que e fossem por isso. Então seria muito melhor para eles se eles fossem menor, não os ditadores, os donos de um lugar, mas que fosse mais evoluído, né, que tivesse tido uma performance econômica muito melhor do que o socialismo, né, que eles implantaram, e se eles fossem políticos, por exemplo, no Brasil, um deputado federal no Brasil, provavelmente que seja bom aí de roubo, provavelmente tem uma vida melhor, muito melhor do que a do Fidel Castro. Então, quanto pior o ditador, pior a sua qualidade de vida também, né? Tem até engraçado ver acho que é Angola, o ditador da Angola, a foto da casa do ditador de Angola é chocante, né? Porque é um palácio gigantesco, um terreno enorme e cercado literalmente de favelas, né? Então é um país pobre e uma ilha ali dentro rica, mas de que vale isso se ele sai de casa, vai num restaurante, vai num bar, não dá para andar nas ruas, é tudo muito pobre, né? Então não acho que seja. Eu acho que o Rothbard está correto aqui, não acho que seja talvez, eu acho que é realmente, mas o que seria mas aí o que seria do Fidel se ele não fosse o ditador, né? A gente não sabe se ele seria um professor frustrado, um revolucionário desses de academia, né? Ou se ele seria alguém de sucesso no livre mercado. O que a gente sabe é que ele não teria tido esse poder todo de dizimar parte da sua população e destruir a qualidade de vida de gerações no seu país e limar, né, acabar com todas as liberdades de um povo, né? O que a gente sabe é que só um parênteses aqui bem rápido sobre Cuba, já que eu toquei no assunto, Cuba primeiro que o embargo é só dos Estados Unidos, né? Os outros países nunca ou durante pouquíssimo tempo foram proibidos de comercializar com Cuba, e eles não teriam, Cuba mesmo não teria nada do que reclamar desse embargo americano, né? Dos Estados Unidos fazer negócio com os americanos, com os cubanos, porque uh, um dos motes da Revolução era que eles queriam acabar com o comércio, cortar qualquer tipo de relação com os Estados Unidos, não queriam dinheiro americano, não queriam comerciantes americanos, não queriam produtos, nem nada que viesse dos Estados Unidos. Esse era um dos motes da Revolução deles. E, bom, quando os Estados Unidos falam, tudo bem, beleza, então não tem mais. Eles reclamam, então, óbvio, é terrível, o embargo é terrível para uma medida de guerra, né?
não deve ser imposto nunca a ninguém, porque quem é prejudicado no final não é nem o Fidel. O Fidel se manteve no poder e acabou até utilizando isso como desculpa durante muitos e muitos anos, mas ele e a culpa obviamente não foi desse embargo de Cuba estar na miséria, e sim do socialismo imposto pelo ditador, que por conta do embargo acabou usando o embargo como desculpa, e as pessoas acreditam até hoje. Tem gente no Brasil que acredita, pessoa estudada que foi para a faculdade acredita numa baboseira dessa de que o embargo americano que empobreceu Cuba, ou que é o embargo americano que empobrece, ou qualquer tipo de medida ou intervenção americana que empobreça a Venezuela, por exemplo. Não, não é isso, nunca foi, as medidas do socialismo mesmo. Eu vou seguir a leitura aqui. O governo em qualquer sociedade é o único sistema lícito de coerção. Taxação é uma troca coerciva, e quanto mais pesada a carga de impostos na produção, maior a probabilidade de o crescimento econômico vacilar e declinar. Outras formas de coerção governamental, por exemplo, controle de preços ou restrições que evitam que novos competidores entrem no mercado, dificultam e mutilam as trocas de mercado, enquanto outras, proibições de práticas fraudulentas, respeito aos contratos, podem facilitar as trocas voluntárias. Sim, o governo é o sistema lícito, né, o sistema legal, né, de crimes, né, de coerção. E a taxação é o roubo, o imposto é roubo, né, claro, e quanto maior esse roubo, pior o crescimento econômico, né, de dada região. A gente vê o Brasil aí, uma situação terrível, e claro, outras formas, não é ceteris paribus, né, o imposto, né, tipo só, quer dizer, o imposto ceteris paribus faz isso, mas outras formas podem piorar ou amenizar esse roubo, né. Tudo que o Estado faz é sempre um crime, como o controle de preços e os monopólios, né, sempre monopólio pela força, o governo impõe monopólios pela força, com regulações, né, o controle de preços, eles podem ser ainda mais danosos do que os impostos, né, e o que o governo pode fazer de bom, né, é óbvio que não legitimamente ou com ética, porque mesmo que um tribunal do governo faça a coisa certa, ele está fazendo por meios errados, porque ele roubou o dinheiro e obrigou as pessoas a usar os seus serviços, proibindo concorrentes judiciários, né, serviços judiciários. Então não é ético, mas às vezes ele emula o que seria feito numa sociedade livre, numa sociedade até mesmo libertária, né? Então às vezes o bandido realmente vai para a prisão, poucas vezes, né? Mas acontece. Às vezes as práticas fraudulentas são combatidas pelo Estado, e às vezes contratos livremente acordados são respeitados e são confirmados pelo judiciário estatal também. Então, aí, às vezes, o Estado acaba fazendo essas coisas que são positivas para o mercado. Continuando a leitura. A máxima forma de coerção governamental é o socialismo. Sob o planejamento central socialista, a burocracia planejadora carece de um sistema de preços para a terra e para bens de capital. Até mesmo socialistas como Robert Heilbronner agora admitem que a burocracia planejadora socialista não tem como calcular preços ou custos, nem tem como investir capital de maneira que toda a rede de produção possa se harmonizar e saudar. A recente experiência soviética, onde uma abundante safra de trigo não conseguia chegar até os mercados varejistas, é um exemplo instrutivo da impossibilidade de se operar uma moderna e complexa economia na ausência de um livre mercado. Não havia incentivos nem meios de calcular preços e custos para que veículos de transporte pudessem chegar ao trigo, para que fábricas de farinha
recebessem e processassem o trigo, e assim por diante, passando por um grande número de etapas necessárias para se chegar ao consumidor final em Moscou ou Sverdlovsk. O investimento em trigo era quase que totalmente desperdiçado. Sim, o socialismo leva a uma tragédia, que é a falta do cálculo econômico, né? Como você não tem o livre mercado, os lucros e prejuízos, nenhum dinheiro de verdade, juros, nada disso, e nem a liberdade do que produzir, quanto produzir, e nem de se produzir ou fazer alguma outra atividade. Você tem o total controle, né, dos meios de produção, não apenas, né, mas de toda a vida, da vida como um todo, nos maiores detalhes da vida das pessoas, mas a gente vê que isso leva a não haver uma possibilidade de saber quanto, para onde, para quem. Então, isso gera uma ineficiência gritante, né, que leva países outrora desenvolvidos a virarem favelas, como é o caso da Venezuela, né? A Venezuela já chegou a ser, acho que, o país mais rico da América Latina, e ter um desenvolvimento econômico pungente para a região durante certo tempo, mas e realmente tem um potencial, tinha um potencial muito grande devido à vasta reserva de petróleo que tinha. E você vê o que aconteceu na Venezuela hoje, né? Isso foi o socialismo que destruiu aquele país. Cuba também, um potencial turístico enorme. Na época que houve a revolução, tudo bem, tinha o Batista, que era um criminoso também no governo, e merecia ser derrubado, sim, era um corrupto da pior espécie, um ditador terrível mesmo, mas foi derrubado, ok, era merecido, mas o que veio depois? É sempre isso. Ele é ruim, mas comparado com o quê? Com o Pinochet. O Allende estava lá e, e ele foi derrubado, foi eleito, depois foi derrubado porque começou a fazer coisas completamente destrutivas para o país, foi justamente muito bem derrubado. E o que veio depois foi bem melhor do que ele. No caso do Allende, o que veio o Batista, o que veio depois, foi muito pior. Então, claro, comparado com o quê? Essa é uma pergunta muito importante para economistas, para economia, tem até a piada do Walter Block, eu não vou lembrar agora, conto no outro episódio, mas é isso, comparado com o quê? Então sempre tem que ter uma base de comparação, e nesse caso o socialismo é sempre terrível. Comparado com qualquer coisa, o socialismo é a pior das hipóteses. Por isso que sempre, até hoje tem, mas o Bolsonaro, não sei o quê. Tá, mas ele comparado com o quê? Não que ele não seja um socialista também, né? Mas ele é menos, eu acho que ele seja menos socialista do que o PT era, por exemplo. Ou do que seria um Ciro Gomes, um Luciano Huck na presidência, então compare com o quê? O Bolsonaro é perfeito? Não, claro que não, ele não é libertário, ele não defende uma economia realmente livre, ele não tem uma coerência nos seus atos e no seu discurso, até tem mais do que nos atos, né? Mas ele, ele não é perfeito, mas você compare ele com os outros. Não pegue os defeitos dele e diga, não, ele tem defeitos. Enfim, tem, claro que tem. Como todo político tem que ter, né? Nenhuma pessoa boa, moral, correta, inteligente e que realmente queira o bem dos seus concidadãos vai entrar na política, ou pelo menos não vai até esses níveis, né? Nunca vai chegar nesses níveis, porque para chegar lá, esse é assunto para outro artigo, mas para chegar lá você tem que realmente ser ruim, né? Mas compare sempre com o quê, né? Comparado com o quê? Quem é o menos pior, né? Infelizmente, essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você é desse tipo que vota, eu não voto, então eu, graças a Deus, eu sei que o Estado é ruim e eu não aceito.
Comparado com o quê? Comparado com o meu bem-estar, minha saúde mental, o que eu acho que é o melhor aí para mim, eu não voto. Eu acho que votar é errado, moralmente, eticamente, eu acho. Eu não sei, é uma discussão, eu aceito a discussão, aceito o debate sobre isso, mas eu mesmo não faço isso para mim, não tomo essas atitudes. Então vou seguir a leitura. O socialismo de mercado é, de fato, uma contradição dos termos. A elegante discussão do socialismo de mercado frequentemente ignora um aspecto crucial do mercado. Quando dois bens são trocados, o que é realmente trocado é o título de propriedade de cada bem. Quando eu compro um jornal por 50 centavos, o vendedor e eu estamos trocando títulos de propriedade. Eu renuncio à propriedade dos 50 centavos e a entrego ao jornaleiro, e ele cede a propriedade do jornal para mim. Exatamente o mesmo processo ocorre ao se comprar uma casa, exceto que, no caso do jornal, as coisas são bem mais informais e podemos evitar todo o intrincado processo de escrituras, autenticação de contratos, agentes, advogados, corretores, hipotecários, entre outros. Mas a natureza econômica das duas transações permanece a mesma. Sim, as pessoas às vezes pensam, nossa, capitalismo não é eu trocar um jornal, um dinheiro por pipoca, ou minha escova de dente por um papel higiênico. Não. Capitalismo são as grandes trocas, são uma compra de empresas, uma compra de uma casa, grandes compras. Não, é a mesma coisa. Sempre é igual, só que, obviamente, para compras bem maiores, volumes muito maiores, você precisa de um certo ritual maior para algumas coisas, né? Claro, hoje com o Bitcoin você faz trocas de bilhões aí sem nenhum terceiro se envolver, né? Diretamente, quase que no mesmo dia, na mesma hora. Mas no geral no mercado as trocas são iguais, é a mesma coisa. E essas grandes trocas exigem um certo cuidado, né? Então você vai ter contratos, advogados envolvidos. Quanto maior a troca, mais gente envolvida para que essa troca seja consolidada, né? E tida como mais reconhecida pela sociedade e possa ter meios de ser legalmente aprovada, né? Então, isso é interessante. Vou continuar a leitura. Isso significa que a chave para a existência e prosperidade do livre mercado é uma sociedade onde os direitos e os títulos da propriedade privada são respeitados, defendidos e mantidos seguros. A chave para o socialismo, por outro lado, é a propriedade estatal dos meios de produção, da terra e dos bens de capital. Assim, não pode haver um mercado para a terra ou para bens de capital no sentido correto do termo. Eu vou seguir a leitura. Alguns críticos do livre mercado argumentam que os direitos de propriedade estão em conflito com direitos humanos. Mas esses críticos falham ao não perceberem que, em um sistema de livre mercado, cada indivíduo tem um direito de propriedade sobre sua própria pessoa e sobre seu próprio trabalho, e que ele pode, livre e voluntariamente, fazer contratos pelos seus serviços. Já a escravidão viola o direito básico de propriedade do escravo, sobre o seu próprio corpo e sobre sua própria pessoa. Um direito que é a base fundamental para os direitos de propriedade de qualquer pessoa sobre objetos materiais não humanos. Mais ainda, todos os direitos são humanos. Não, todos os direitos são direitos humanos. Sejam eles o direito de todos à liberdade de expressão ou os direitos de propriedade de um indivíduo em sua própria casa. Rothbard é brilhante aqui, ele põe. Ele acaba com essa crítica, né, que os direitos humanos, direito humano é o direito de propriedade, né, então nós não somos escravos porque nós somos proprietários do nosso próprio corpo e nós, como ele bem disse já até no parágrafo anterior, nós temos direito ao produto, a tudo que nós trocarmos pelo nosso trabalho, que seria uma troca momentânea do nosso corpo, né, eu vou ceder o meu trabalho, o meu corpo a você, aos seus empreendimentos, em troca de um valor monetário.
isso seria um contrato de trabalho, ou mesmo quando você troca uma maçã que você produziu, ou qualquer coisa que você tenha produzido por alguma outra coisa, você está trocando o tempo e todo o esforço que você pôs naquele produto por outro produto. Você é livre para fazer isso não viola nenhum direito humano. Pelo contrário, esse é o direito humano de você fazer o que você bem quiser com o seu corpo e com o produto do seu trabalho. Já o socialismo é o contrário, né? O socialismo é a verdadeira escravidão. Ele que não respeita esse direito humano, né? Rothbard aqui coloca como direitos humanos. Ele tem um artigo maravilhoso que é que se chama o Direitos Humanos como Direito de Propriedade. É um trecho do livro, mas é muito bom. Vale a pena, acho que eu vou ler em breve esse. E ele explica direitinho. Então ele fala direito à liberdade de expressão, direito de propriedade. Sim, o direito à liberdade de expressão existe, mas ele é um subdireito do direito de propriedade, né? Então você pode falar o que você quiser, mas com seus meios, né? Na sua propriedade, e você não pode forçar ninguém a te escutar, você não pode forçar ninguém a publicar alguma coisa que você escreva, ou, que bata palma para o que você fala. O seu direito de expressão é que você pode se expressar na sua casa, como você quiser. Por exemplo, você pode ir na casa de um amigo seu que ele não permite que fale mal do Corinthians na casa dele. Então você entra lá e ele fala, olha, aqui em casa você pode falar o que você quiser, você só não pode falar mal do Corinthians. Se você fala mal do Corinthians, ele tem todo o direito, ele tem direito de te colocar para fora pelo motivo que for, mas você falar mal do Corinthians, não espere que ele não te coloque para fora. Ele tá cheio da razão, não sei, pode ser uma bobagem, se você não concorda que você nem entra na casa dele, mas se você concordou, entrou, você não tem direito de falar bem do Corinthians. E ele, no final das contas, nada, né? Mesmo que ele não tenha te falado nada a princípio, ele fala, sinto muito, aqui na minha casa ninguém fala mal do Corinthians. Ele não te avisou nada, no meio do jantar você falou mal do Corinthians, ele fala, sinto muito, na minha casa ninguém fala mal do Corinthians e vai embora. Ele tá plenos direitos dele de fazer isso, né? Então, sim. Continuando a leitura, o último parágrafo. Uma acusação comum contra a sociedade de livre mercado é que ela institui a lei da selva, do cão come cão, que ela desdenha da cooperação humana em prol da competição e que ela exalta o sucesso material em oposição aos valores espirituais, à filosofia ou às atividades de lazer. Ao contrário, a selva é justamente uma sociedade de coerção, roubo e parasitismo, uma sociedade que destrói vidas e o próprio padrão de vida. Já a pacífica competição de mercado, de produtores e ofertantes, é um processo profundamente cooperativo onde todos se beneficiam e onde o padrão de vida de todos prospera, comparado ao que seria em uma sociedade sem liberdade. E o indubitável sucesso material das sociedades livres proporciona a riqueza geral que nos permite desfrutar de uma enorme quantidade de lazer em comparação às outras sociedades, e a nos dedicarmos às questões da alma. São os países coercivos, com pouca ou nenhuma atividade de mercado, notadamente sob o comunismo, onde a penúria da existência diária não apenas empobrece as pessoas materialmente, mas insensibiliza seus espíritos. Quem está há bastante tempo debatendo e discutindo esses assuntos, né, de economia ou de libertarianismo, sempre já se deparou por uma quantidade razoável de vezes com esse tipo de argumento, né? Não seria um argumento, seria uma acusação falsa, uma injúria, praticamente, né? De que leva a lei da selva, o capitalismo no capitalismo o homem é o lobo do homem, uma coisa assim. E nada mais injusto, né? Porque, como foi explicado no artigo, no capitalismo é o único arranjo, ou no livre mercado, né? Estou usando aqui capitalismo, mas é livre mercado que eu estou querendo dizer com essa palavra. O livre mercado é o arranjo que respeita a liberdade das pessoas. O livre
é que as pessoas são do mercado é que as pessoas são livres. E o mercado são as trocas. Então, livre mercado. Se eu posso trocar, eu posso. A nossa vida em sociedade é o que a gente faz nela, são trocas, sejam ela com fins financeiros ou não. Então, quando a gente interage com outras pessoas, a gente realiza uma troca, mesmo que seja uma interação de amizade, só você de lazer, você foi numa festa ou foi num bar encontrar um amigo, naquele momento você está realizando uma troca, você troca um, o seu tempo, as suas ideias, as suas experiências, uh, e compartilha um momento em comum ali, uma cerveja, alguma coisa. E o seu amigo também, ele contribui com o que ele tem de melhor, seja escutando, seja falando, seja contando as experiências, piadas, ou discutindo sobre o jogo. É uma troca também, e isso é uma troca livre. É um exemplo que a gente tem, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou no bar com os amigos, eles perguntam, mas vem cá, mas sem o Estado, como é que seria? Eu falo, meu, seria assim, seria eu, exatamente como está acontecendo aqui nesse bar agora. Eu e você, a gente concordou e vim para o bar conversar, falar sobre o que quer que seja. Não tem ninguém aqui controlando o que a gente fala, o que a gente falar. Ninguém cobrou imposto ou impôs regras para esse nosso encontro. Seria dessa maneira. E, e esse é um bom exemplo para usar porque não envolve o dinheiro. As pessoas só pensam em dinheiro e realmente o meu valor, por exemplo, não é o dinheiro. Ter dinheiro é ótimo, ele pode comprar muitas coisas bacanas, tal, mas eu tenho valores muito maiores do que o dinheiro. O dinheiro não vem em primeiro lugar de maneira alguma para mim. Para mim, o que vem em primeiro lugar bom, fazer o bem, né, manter a minha fé, manter a minha consciência tranquila, saber que eu vou chegar um dia ao final da minha vida e poder olhar para trás e não me arrepender amargamente de ter feito mal para alguém, né? Isso é o maior valor, a coisa que eu mais anseio é chegar na velhice e poder ter orgulho do meu passado, né? E não apenas manchas. Claro, a gente comete erros, sempre nunca é com a pior das intenções, mas todo mundo erra, ninguém é perfeito, nós pecamos, mas os valores são diferentes para cada pessoa. Tem gente que tem o dinheiro como maior valor, sim, mas de qualquer jeito a gente espera que essas pessoas não usem qualquer tipo de meio para atingir os seus fins, né, mesmo que nobres. E o contrário, a sociedade que a gente vive hoje é que realmente o caos. Onde o Estado impera, o caos impera. O Estado é o caos, o Estado é a barbárie. Não há nada pior do que o que a gente vive hoje. Não, vocês podem imaginar qualquer tipo de sociedade aí que pode acontecer, o que pode acontecer com a sociedade, mas não há nada pior do que isso. O Estado é que se você pensar, mas tinha escravidão no passado, hoje não tem mais. Bom, hoje ainda tem um tipo de escravidão que é bem pior, bem mais difícil de arrebentar os grilhões do que era com a escravidão verdadeira, mais expressiva, né, mais explícita, mas ainda a gente ainda vive na escravidão. E mas a gente não pode esquecer que quem fez com que a escravidão existisse, quem permitiu a escravidão e a institucionalizou foi o Estado, né? Em todos os tempos, sempre o Estado institucionalizou a escravidão, viveu da escravidão, explorou a escravidão, e só na história muito recente que a escravidão passou dos moldes passados, né, moldes anteriores à escravidão moderna, né, que passou a ser mal vista, né, e acabar no mundo, graças a Deus.
mas isso já vem de tempos imemoriais, tanto que você vê uma coisa da Europa antiga, né? A palavra escravo vem de eslavos, que eram os escravos, né? E loiros de olhos azuis, né? Os eslavos eram os escravos, e muitos povos brancos, pretos, japoneses, amarelos e até mesmo índios, mais difícil, mas sim também alguns povos indígenas acabaram escravizados, né? E sempre com a anuência e influência do Estado nisso, né? Então, não podemos esquecer também que o Estado, que era um Estado, né? O Estado nazista, é um Estado, o Estado comunista, que é o responsável, ainda hoje, o mesmo regime impera na China, né? O responsável pelo genocídio de Mao e por campos de concentração nos dias de hoje, né? Então, o que pode ser pior do que o Estado? É só um Estado um pouco pior, né? Mas o livre mercado não chega. Você pode pensar. É uma frase muito boa que tá no livro. É, é, tá no livro do Marcelo Mazzilli, né? Eu traduzi Estado não obrigado, que tem uma frase interessante lá. Eu não lembro quem é exatamente o autor, mas é que o medo de pequenos crimes privados, justificável medo de pequenos crimes privados, nos leva algumas pessoas a defender o maior e pior crime de todos, que é o Estado. Então, é isso. A barbárie é o Estado. O Estado é o maior criminoso, ele institucionaliza o crime, ele faz com que o crime seja generalizado na sociedade. Então, todos são roubados, todos são violentados pelo Estado, não, às vezes não de maneira igual, graças a Deus, né? Porque há algumas pessoas que se travestem e se dizem erroneamente libertários, que acham que o Estado deve agir com equidade nos males também. Não, o Estado deve. Nos males, o Estado simplesmente não deve cometê-los, né? Mas se comete e alguém consegue fugir desses crimes do Estado, essas pessoas devem ser deixadas. Você não deve pedir, falar, olha lá, tem um que escapou. É como se fosse o escravo fugitivo. Um escapou. Corre atrás, não pode fugir. Ou um, ou todos, ou nenhum. Não. Quantos conseguirem fugir, melhor. Então, os que sonegam, os que não cumprem as leis injustas do Estado, parabéns, vocês conseguiram. Que o exemplo de vocês seja seguido por muitos, a ponto do Estado não conseguir continuar a coibir a liberdade do jeito que faz hoje, né? Então, para encerrar, é isso aí, o livre mercado acho que está bem explícito aqui pelo Murray Rothbard. Vou ler outros artigos sobre o tema no futuro próximo, mas eu acho que o que eu queria dizer sobre esse artigo está dito. Não deixem de curtir o canal, dá um like. Se estiverem vendo pelo Library, deem os tips aí também, que a gente agradece. No Rumble acho que dá para dar tips também. E se quiserem doar Nano ou Bitcoin, tem o endereço aqui das minhas carteiras. Agradeço bastante. Se alguém quiser contribuir com esse trabalho, a gente pode acabar investindo mais, botar um estúdio aqui, um fundo verde, ou se mudar para um lugar melhor onde tenha menos barulho também. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês, espero que tenham gostado e eu volto com um outro artigo amanhã. Um abraço.